Em alguns pontos eu vou dar uma ampliadinha na imagem para você enxergar melhor aí, tá? Em alguns momentos, como é uma visão mais genérica, total, aí não preciso ampliar. É mais para você entendendo os botões e tudo mais. Você está enxergando aqui o ECM? Sim. Tá. Em alguns Viu? Só momentos. depois eu queria te mostrar daquele cursinho que eu fiz lá, que o cara, ele tinha uma tabelinha lá com valores de interpolação. Não, não, esquece isso. E eu queria ver contigo, não sei se... Eu Pode me. tava me baseando naquilo lá, né? Sim, Para ver pode se me. lá talvez funcionaria em É, algum caso ou pode não. me mandar para eu dar uma olhada, mas na verdade isso aqui não existe uma fórmula exata, não tem uma matemática, tá? Cada central ela aceita determinada porcentagem, é que nem eu te falei. Você vai fazer um caminhão Scania, se você colocar 3% de pressão de turbo, você estraga a turbina dele. Uhum. Compensação, você vai fazer uma Ford Ranger, se você não colocar em alguns pontos lá 50 e poucos por cento, ela não chega na eficiência de 70, 75 cavalos no dinamômetro. Então, Sim, eu achei... cada tipo de É, eu pensei... central, cada tipo de arquivo tem uma porcentagem ideal e isso eu tenho que ir explicando. A melhor forma, que nem eu te falei, se eu pegar para te falar todas as centrais, a partir da segunda você já vai esquecer. Então, o ideal o que é? Aham. Você ter um database, você jogar ali no arquivo de comparação e você ver o que é que faz em cada tipo de central. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você tem teu database e você vem comprando alguns arquivos. Você já tem arquivos testados em dinamômetros que têm bom resultado. Aí você vai fazer uma outra caminhonete, por exemplo, que é a mesma central que essa que você já tem no database. Você vai abrir na comparação o projeto, vai utilizar daqueles valores que você já sabe que aquele modelo de central aceita e fica um bom resultado. E aí você vai utilizar desses mesmos incrementos. Ou até Uhum. vou além. Ou você também já vai pegar uma soma de incrementos salva daquele arquivo, que eu vou te ensinar como é que utiliza essa ferramenta fantástica do ECM, que é a soma de incrementos, que você consegue salvar uma soma de incrementos para aplicar em outras centrais. Você também pode pegar uma soma de incrementos de um outro arquivo que é parecido do que você está fazendo, do projeto que você está fazendo, e jogar a soma de incrementos em cima do arquivo, entendeu? Aí fica perfeito, fica bem legal. Agora isso aí, ó, pega essa tabela aqui, aqui você põe X, aqui você põe Y. Isso aí é um arquivozinho genérico para ganhar um pouquinho para você falar que alterou alguma coisa. Não É, é eu queria um, tentar não é um bom espelhar a tela para te desenvolvimento. mostrar aqui. Será que dá? Eu consigo espelhar minha tela aqui? Dá, Deixa eu consegue. Consegue sim. deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver onde é que vai aqui. Tela. Consegue ver aí minha tela? Pera aí. Ainda não. Aí, agora eu tô vendo. Tá vendo? Aqui, ó. Bem rapidão aqui só para tu ver. Eu paguei 50 pila nesse curso aqui, cara. Era só pra ter uma noção básica. Aham. Deixa eu ver aqui, edição de arquivos. Qual que era? Eu não tô assim desfazendo de quem te deu o curso, Pois é. muito menos do material que foi te apresentado. O que eu tô querendo dizer é que para você ter um bom desenvolvimento, não existe uma tabela, olha aí, você vai colocar todo veículo Aham. X, que nem tem umas tabelinhas assim, ó, veículos diesel. Ó, Ah, já é, conheço. eu pensei, né? Eu quis ver contigo se isso funcionaria ou não, de Não, alguma não, forma. não, não. Ah, funcionaria sim. Você vai pegar um arquivo lá, você vai pôr no dinamômetro uma caminhonete que ela tem que vir 75 cavalos. Você colocou isso daí, veio 15, 20, você obteve algum resultado, concorda? É que no caso ele é gradativo, né? Tipo, tu coloca ali na interpolação de 2,18 e tal, ele vai aumentando. 2 até 2 tipo, é como se fosse. Não, isso não existe uma matemática. Eu vou até te explicar uma situação. Tem casos que você tem arquivos que você mexe num monte de porcentagem, você mexe em vários pontos, vários mapas, e você tira 22 cavalos. Aí você tem um outro Uhum. arquivo que tem porcentagens baixíssimas e mexe em poucos pontos, aí de repente vem 50. Sim. Então não existe essa matemática que essa um mais um é 2. Você vai entender durante o curso, alguns arquivos que eu vou te mostrar, que não é dessa forma que funciona.
Se fosse dessa forma, na verdade, não precisaria nem do desenvolvedor, né? Poderia os próprios, Sim. né, cada um que fosse fazer um carro, usar uma tabela, colocaria os incrementos e estaria pronto. Tipo, ele pega todo o mapa ali, ó, Volto a falar, de repente o curso, né, um curso de R$ 50, um curso barato, de repente o que ele está oferecendo ali é uma forma do cara iniciar e de começar de alguma forma. Não estou desfazendo do curso do rapaz, mas eu estou no ramo desde 2008 e eu posso te falar com toda e total certeza que não é a forma correta de você fazer. Talvez seja uma introdução, uma forma de você iniciar os trabalhos, uma forma de você começar, entendeu? Mas isso aí, ó, X a tantas cilindradas é tantos por cento, Ele faz tantos aqui, ó, cilindrados é 9, tanto. 18 e 9, 18. Daí ele joga do elemento de 9 e vai indo até 18 aqui embaixo. Não, a melhor forma é você pegar um arquivo que tem bom desenvolvimento. Eu vou te dar um exemplo. Tem vezes que pega uma central nova, eu fico ali alguns dias no dinamômetro, eu já cheguei até a comprar alguns carros, né, para tirar melhores resultados. E aí eu fico às vezes horas e horas no dinamômetro, eu testando o mapa ali, e, cara, de repente eu falo, caramba, mas alguns estão tirando o melhor resultado. Aí eu compro um desenvolvimento lá fora, vejo que é um pouco diferente do nosso, que às vezes aqui o nosso combustível é diferente, tem alguns pontos ali que a gente tem que trabalhar melhor, ponto de ignição, algumas coisas. Modifico para dar uma tropicalizada, digamos assim, no nosso mapa. Utilizo do arquivo que eu comprei lá fora, que tem um bom resultado, a hora que eu gravo, às vezes porcentagens até menores que o meu. Cara, e aí vem aquela enxurrada de resultado. Aí eu, baseado naquilo ali, eu começo a tentar melhorar e fazer a minha versão daquele arquivo, digamos assim, sabe? Sim. Alguns a gente consegue, com o conhecimento que já tem em centrais parecidas, né, quando é lançamento, alguma coisa nova, a gente já, pela família, já sabe mais ou menos o que mexer e o que fazer, já vem conseguindo do zero ter algum resultado. Mas quando não sai, cara, fica uma semana que o carro ali não sai, aí eu compro um arquivo de um desenvolvimento que já testaram, porque tudo que a gente recebe aqui no Brasil são às vezes motores que já rodam lá fora há alguns anos. Então lá já tem bons desenvolvimentos, já bateram cabeça, já entregaram veículos que depois de meses acendeu luz e resolveram. Então já está mais caminhado ali durante um desenvolvimento. Então eu pego às vezes aquele arquivo ali, compro, tiro mais ou menos o que serve para mim de informação, mesclo com aquilo que eu já vinha desenvolvendo e o que eu já tive de resultado, e aí consigo de repente aquele temporal de resultado ali que realmente vem bastante potência e um arquivo que seja bem equalizado, né? Que não dê problema e que não acenda luz e que, enfim, que tenha um bom resultado, entendeu? Sim. Muita moto também, eu já fiz isso, eu tinha dinamômetro de moto, né? Um 360i da Dynotec. E eu gosto muito desse dinamômetro porque ele tem um rolo bem pesado, assim, ele dá bastante carga, assim, ele não tem o freio magnético, né? Mas ele é bem pesado, então ajuda muito na hora de fazer os acertos, assim, de marchas mais altas, assim, em moto e tal. E, cara, eu já fiquei, às vezes, horas e horas e horas para tirar, tipo, 6, 7 cavalos. Aí, de repente, a gente consegue um desenvolvimento, ver os pontos que o cara mexe. Às vezes é pouca porcentagem ali, sabe? E aí, puta, vem aquele monte de resultado, a gente fala, caraca. Aí você mescla com o que eu já tinha desenvolvido, que eu já tinha conseguido aquele 6, 7 ali, e aí vem aquele puta resultado. Aí eu até troco, às vezes, informação com o pessoal lá de fora, eu mando pra lá, eles mandam pra cá, entendeu? Porque assim, o pessoal fala assim, porque lá fora é melhor. Não, na verdade lá fora você acaba conseguindo comprar esses desenvolvimentos. Porque aqui no Brasil, quando você compra algum arquivo, normalmente é bem fraquinho, cara. Quem vende desenvolvimento, o cara que é muito bom, o cara que desenvolve bem, o cara que tem bons resultados, dificilmente o cara vai abrir um arquivo e mostrar e vender aquilo ali liberado pro pessoal. Então eu falo lá fora porque lá é tantos anos já que o pessoal trabalha com isso, já é tanta gente fazendo, que lá já está saturado o mercado assim, de desenvolvedores. Então tem bons desenvolvedores que você ainda consegue, de repente, alguma coisa de bons resultados. E aí volto a falar, né? O acerto lá é um pouco diferente do daqui. Aqui a gente tem que trabalhar um pouco menos de ponto. O pessoal fala assim, o nosso combustível gasolina tem mais álcool, tem mais octanagem, pode pôr mais ponto. Mas não, cara, porque até a temperatura do ar lá é diferente, uma série de coisas lá é diferente, sabe? Então a gente tem que trabalhar aqui um pouco mais com o pé um pouco mais firme no chão. Mas enfim, essa tabela que você teve aí, esse curso que você tenha feito, talvez te ajude a trabalhar melhor no ECM Titânio. Você aprender. Sim, só isso. Exato, ali você, pelo menos você sabendo os botões, você entendendo como é que funciona a dinâmica ali do ECM Titânio, comparação de arquivos, eu não sei se o curso ali
Tem ensinando as comparações ali de arquivo, utilizando essa tabela Comparação acho que aqui, ainda não chegou a ter, essa né? parte de Os baixo. caras os caras são meio jaguara, tipo, era R$ 50, a primeira apareceu uma propaganda no Instagram. Tá. E era 50 pila, né? Daí depois era. Eu Eu vou terminei só, essa etapa do eu vou só curso te ali. pedir uma gentileza. Toma só um pouco de cuidado que você for falar, porque como a gente está trabalhando com gravação, então só evita, tipo assim, tenta explicar de uma forma menos. Como que eu posso explicar? Mais formal. É, Assim, entendeu? Pra tá. gente não. Até porque, assim, ó, eu acho que todo. Se você for levar em consideração o valor de um curso desses R$ 50, eu acho que vale. Não tô errado? Pelo Acho que menos. sim. Pelo menos ali para você aprender os botões, as funções, alguma coisa ali, você deve ter aprendido que não é possível que não tenha valido R$ 50, né? Digamos assim. Agora É, e daí você eu fiz, tá né? fazendo um treinamento, um curso individual, ao vivo, online, uma coisa que eu vou te passar todo o meu conhecimento, eu vou tentar fazer uma transferência de conhecimento para você. É um curso totalmente diferente. Não é um curso de R$ 50, entende? Sim. Então É, daí eu fiz essa etapa ali, eu não e daí vou vir depois aqui que eu falar. terminei. E depois que eu terminei essa etapa ali, daí tinha mais uma etapa, daí que era tipo, como se fosse a etapa 2 só que antes não falava, né? Tá, aí você tem que E ir daí pagando e tal, para terminar e ter o certificado, tinha que pagar mais 80 e tá. daí ainda, e ainda. Sim, não Daí eu sabe peguei onde e isso ia larguei. chegar. Eu, É, eu larguei de mão, né? eu entendi. Não, o meu é uma vez só, é pagamento único e vitalício. Inclusive, todos os treinamentos que for abrindo lá na minha plataforma online daqui pra frente, você vai ter sempre acesso. Nunca você vai ter que pagar algo à parte, tipo assim, agora vai sair uma coisa nova. Lá na minha plataforma online, tudo que você for recebendo de novidades, porque sempre que sai algo novo, a gente procura sempre informar e deixar os nossos alunos e os clientes por dentro, né? Então a gente vai Sim. sempre lançando treinamentos, vai sempre lançando ali. Outra coisa, existe um dia a dia mesmo nosso ali dos desenvolvimentos dos arquivos, principalmente os arquivos novos que a gente ainda não tem database, ali no dinamômetro, a gente fazendo algumas correções, melhorando alguns arquivos. Isso tudo você vai tendo acesso e você vai participando, entendeu? Porque quando você compra esse treinamento que você comprou, você ganha o acesso vitalício à nossa plataforma online. E dentro ali da plataforma online você tem todos os recursos, você tem todas as. O que você vai ter que comprar à parte, que é o que vai fazer teu database, é quando você quiser um desenvolvimento nosso pronto, você quiser um arquivo, você pode comprar um arquivo nosso, ver qual é a forma que a gente faz aquela família de central, e com aquele desenvolvimento você vai ter um material de estudo. Porque entenda o seguinte, se eu entrar com você aqui com cada central, cada veículo for te ensinar como que a gente conseguiu o resultado em cada modelo de central, eu mesmo não sei de cabeça. Eu vou entrar, vou pegar um arquivo aqui, que a gente teve resultado, vou jogar na comparação e vou te mostrar como que eu utilizo ali na comparação, ou mesmo com uma soma de incrementos. Então, qual é a forma que eu faço a minha metodologia? Eu vou ensinar você muito bem a utilizar o software ECM Titânio, o programa. Dito isso, aí você vai aprender algumas coisas bases de desenvolvimento de arquivo, acerto e calibração de motores, e aí você vai ter um dia a dia, você vai ter uma escada, você vai ter um aprimoramento do seu conhecimento comprando os arquivos, e aí você compara com o que você for fazer de arquivos. Vou fazer um veículo de justiça pela primeira vez. Você vai comprar um arquivo daquele veículo e você vai ter um material de database e material de estudo para desenvolver aquele veículo. Baseado naquele resultado, você pode personalizar o seu modo, modificar, aumentar, diminuir, melhorar o que você quiser do arquivo. Porém, você já vai ter um direcionamento. Porque entenda que se eu for entrar com você aqui para pegar todas as centrais que eu tenho aqui, a gente ia ficar aqui dias. Quando eu te ensinasse a fazer a primeira, na partir da segunda você já ia esquecer a primeira, porque são vários valores, vários mapas, várias porcentagens. É impossível você saber o que for fazer em cada tipo de central. Então você tendo o seu database, você tendo lá um arquivo que você usa como base, eu vou fazer dessa forma aqui. Aí você tem os valores, você tem as somas de incremento, você tem a forma para você comparar com o arquivo que você estiver desenvolvendo, entende? Entendi. Eu acho que Sabe me dizer, sabe me dizer o valor desse arquivo ali? é a Mais ou melhor, menos? na minha cabeça, é a melhor forma de você criar um database, criar um conhecimento pessoal, e você sabendo usar bem o programa e sabendo usar comparação de arquivos, sabendo usar soma de incremento, sabendo jogar incrementos de um arquivo para o outro, salvando os valores de um arquivo para o outro, essa é a forma que você vai ter continuidade no teu conhecimento e vai para frente.
Porque esse pessoal que dá treinamento, que nem, ó, você faz isso ou faz aquilo e você vai durante o dia, você vai na tentativa e erro tentar acertar arquivo, você vai acabar no dia a dia não utilizando do conhecimento. Você vai acabar comprando um arquivo e não vai nem estudar ele. Você vai gravar e entregar, entendeu? E a minha metodologia não. A minha metodologia, você vai ter um database, você vai guardar aquilo ali para você, aquilo vai servir para você. E com o conhecimento que você vai adquirir aqui nesse curso, você vai conseguir ali no dia, no se vira nos 30 do serviço, ali no dia a dia, conseguir desembolar e soltar o serviço. E principalmente com uma boa qualidade, entendeu? É lógico que é aquilo que eu te falei, isso é uma escada. Não é uma coisa que você vai aprender de uma hora para outra. Quando você estiver utilizando bem o programa e sabendo utilizar de uma soma de arquivos, ali de incrementos, você saber usar aqui a forma de comparação, que não é nessa aula que a gente vai aprender, é mais para frente, mas você vai aprender a usar projeto de comparação, você vai aprender a utilizar soma de incrementos, tá? Aqui, ó, soma de incrementos, você vai aprender a utilizar. Isso é uma ferramenta fantástica, uma ferramenta de... É um tipo de IA. Ele consegue, por padrões de mapas, localizar mapas em outro arquivo, mesmo que os valores sejam um pouco diferentes. Isso é muito legal desse Titânio. Ele funciona até muito melhor do que a própria script do Windows. É que você não tem ainda conhecimento no Windows, mas existe também uma função no Windows que faz exatamente isso. Você salva um script e consegue utilizar aquele desenvolvimento em outros arquivos da mesma família de central. Só que a IA, vamos falar assim, eu tenho aqui a licença do Windows 5, né, da última versão do Windows, e ele não funciona, ele às vezes não localiza, talvez lá no mapa pack você tenha mais opções de mapas, né, que a gente sabe que o Windows acaba te dando uma amplitude maior de mapas para você alterar. Mas no ECM, o que ele te mostra ali, você consegue às vezes localizar de forma automática, sem precisar fazer na unha, sem precisar passar os incrementos manualmente. Você consegue de maneira automática, pelo sistema de tecnologia artificial do próprio software, ele consegue localizar mapas mesmo com valores diferentes. Isso é fantástico. Eu diria até que é a ferramenta melhor assim, do ECM Titânio. Assim, eu acho que das funções do ECM assim, seria a melhor. Que dentre todos os programas que eu já trabalhei até hoje, é o que funciona melhor, assim, essa parte de localizar mapas automaticamente e utilizar desenvolvimento que você já tem de um projeto utilizando no outro, entendeu? E olha que o Windows tem, nas atualizações que tem saído, tem melhorado muito isso. Mas a do ECM Titânio, pelo menos hoje, no dia 26/2/2026, é mais até avançado, é até mais avançado do que o Windows. E olha que o Windows é a minha ferramenta predileta assim, para trabalhar. Eu diria que é uma ferramenta que o cara, quando ele souber a dinâmica, entender bem assim como é que funciona os endereços de um arquivo, você entender bem parte de... Eu acho que é o software que todo mundo deve procurar aprender depois que já sabe trabalhar. Mas o ECM Titânio ele é confeccionado, é um programa que ele é feito de uma maneira muito mais inteligente, entende? Ele é uma forma mais fácil de você compreender as metodologias e tudo mais. Para começar tem que ser pelo ECM, né? Não tem jeito. Ou pelo StageX, pelo ECM Titânio, programas que ele te mostra de uma maneira mais clara como é que os arquivos, entendeu? O Windows, ele já é mais um pouco, vamos falar assim, ele te mostra de uma maneira assim um pouco mais difícil de entender, sabe? Mas ele tem tipo esse mesmo esquema do ECM com os drivers? No ECM, o que seria os drivers do ECM Titânio, no Windows seria os mapa packs ou os damos, né? Ele seria isso. A diferença é a seguinte: quando você já é um usuário avançado no Windows, você já tem vários mapa packs comprados, vários damos, aquilo ali você consegue replicar e reutilizar e usando conforme você vai entregando projetos. Agora pensa comigo, você tem um software que você baixa qualquer driver de maneira, entre aspas, gratuita, né? Desde que esteja atualizado o programa ali, o ECM Titânio, você consegue gravar, eu não lembro agora quantos drivers que você consegue baixar por dia, mas são muitos, assim, você nunca vai chegar naquilo ali. Então você não tem custo para baixar os drivers. Agora o Windows não. O Windows, mesmo para você reutilizar mapa packs, criar seus mapa packs, usar um outro arquivo parecido para tentar alinhar ali os mapa packs. Eu tenho até uma aula falando sobre isso, ensinando você reutilizar os mapa packs e adequar a um outro arquivo de uma família parecida. Mas o Windows com um botão, o ECM com um botão você já faz isso.
Você clica ali, baixou o driver e, né, na verdade, o curso que eu vou te dar, independente do que você já tenha feito, eu vou te aplicar aqui o curso do zero e vou te ensinar cada botão e cada função, porque isso vai ficar gravado no futuro quando você quiser assistir. Mesmo que hoje você já esteja com a cabeça fresca desse treinamento, esse curso que você já fez, eu acho que é meu dever aqui fazer um treinamento do zero e te ensinar todas as funções do programa, visto que amanhã depois você não precisa ficar assistindo 2 cursos para lembrar algum botão. Né? Eu vou iniciar. Se tiver alguma etapa aqui em que você, por exemplo, achar que você já sabe, tenta manter essa videoaula gravada, a gente passa por aquela informação, mesmo que para que você já saiba, porque amanhã depois, se por acaso você tiver alguma dúvida, esquecer alguma função, algum botão, alguma coisa ali do programa, você vai vir aqui, você vai assistir as videoaulas, dá para jogar até ali no 2x para ir mais rápido e tal, você vai repaginar e vai relembrar aquilo que foi ensinado. Então a gente vai começar do zero aqui. Essa videoaula mesmo, a minha ideia é a gente só focar nos botões e funções do programa. A gente vai, as primeiras aulas aqui, pelo menos as primeiras 2 horas ali do meu curso, eu gosto de ensinar todas as funções do programa. Depois a gente vai para uma aula aprendendo a utilizar comparação de arquivos e copiar e colar para fazer na unha, tirando o desenvolvimento de um arquivo para reutilizar em outro. Tá? E depois, nas últimas aulas, a gente vai aprender a utilizar a soma de incrementos, tá? Soma de incrementos, e depois a gente faz uma aula de calibração de motores para a gente finalizar. Tá? Essa é a metodologia, é a forma que eu vim desenvolvendo, é uma coisa que eu vi que funcionou com a maioria dos alunos. Que é uma forma que você vai conseguir utilizar de um database que você já tem, não precisa ser arquivo meu, pode ser de um terceiro, de quem for, você consegue utilizar o conhecimento que você tem do programa com um arquivo que tenha um bom desenvolvimento, que tenha bom resultado, e você vai conseguir mesclar com o teu conhecimento e entregar um serviço de qualidade, entendeu? A respeito de valores de arquivo, ali na plataforma ali tem um lugar que é engenharia de arquivos, não sei se você notou lá. Ali você vai entrar ali, você vai anexar um arquivo, vai subir para engenharia, você vai selecionar ali o que você quer no software. Eu quero o EGR, DPF, Stage 2 com desbloqueio de velocidade, um lag off, um pops and bangs, um cat off, enfim. Você seleciona o que você quer ali no software, ticando mesmo ali, envia a ordem de serviço, e ali de 20 a 220 minutos você já recebe o arquivo, o próprio arquivo que você subiu, não é um arquivo parecido, é exatamente o arquivo do veículo que você subiu, já pronto para gravação, inclusive corrigido o checksum. E aí eu te mando depois uma tabela, tá? Já tem até uma tabela nova para esse ano, eu já vou te mandar a tabela atualizada dos valores, tá? Lembrando que esse arquivo não é uma solução pro serviço que você estiver fazendo. Esse arquivo é para você usar para o teu conhecimento. É para você entender qual foi o melhor resultado que a gente atingiu naquele veículo e você pode utilizar da forma que você quiser. Você pode reajustar, personalizar ao seu modo, ao seu conhecimento. E o principal daquilo ali é uma forma de você salvar esse arquivo num database seu próprio, fica também na nossa nuvem, na plataforma online, você vai baixar quando você quiser o arquivo. E tem aqui um DocStation com alguns HDs que eu te mostrei aquele dia, fica ali gerando 24 horas, o servidor fica ligado com a DocStation com vários HDs, né? E esses HDs aqui, de 6 terabytes, está salvo todos os nossos clientes, todos os arquivos comprados, as OS por placa, data, hora, tudo que foi feito, fica tudo salvo aqui, tá? Inclusive com no break, com uma bateria grande aqui, uma estacionária grande de 150 A, fica aqui debaixo da minha mesa aqui, então fica tudo aqui rodando 24 horas. Você vai baixar quando você quiser. Você pode salvar aí no seu computador, num pendrive, num HD externo, onde você quiser, mas tudo que for da nossa plataforma online, ela vai ficar salva aqui para você, inclusive em 2 lugares. Salva na nuvem, tá, do Google, você vai ver lá a nuvem do Google, que a gente paga a nuvem do Google, que é o Drive, e mais uma DocStation de arquivos sólidos mesmo, que fica salvo aqui num disco rígido. Uma coisa interessante para você pensar. Quando você é master e você trabalha com uma ferramenta master, todos esses desenvolvimentos que vão ser comprados na nossa plataforma online, eles não têm criptografia, eles não têm função de esconder arquivo, de travar e bloquear arquivo, nada. Todos os arquivos são abertos, tá? Existe uma assinatura nossa, mas os arquivos são abertos. Visto que
Quando você compra um arquivo, ele fica para você estudar, para você desenvolver e fica salvo como um database. O cara, quando ele trabalha com outra pessoa que desenvolve para ele compra aquela solução, ele vai gravar uma vez naquele veículo e aquilo ali. Já viu como que é pagar aluguel? O cara que mora de aluguel, que ele vai lá, paga o aluguel e o dinheiro acabou, perdeu. E a forma que eu trabalho, não. A forma que eu trabalho, todo o desenvolvimento que você for adquirir, ele vai ficar salvo aqui na nossa plataforma online, pode salvar aí também no seu computador ou num dispositivo móvel, e ele fica para o teu conhecimento e para o seu andamento como desenvolvedor. Ele forma um database pessoal, tá? Porque esse desenvolvimento que você vai comprar, você vai utilizar ele em outros veículos daquela mesma família. Sim. Entendeu? Digo mesma família porque pode ser outro veículo que seja até de outra marca, porém seja o mesmo motor, mesma central. Então você vai reutilizar aquilo ali sempre, entendeu? Então essa é a minha metodologia. Como que é a minha metodologia? O cara fica afiado no software, sabe utilizar o software, ele tem um arquivo base daquela família que ele está trabalhando do projeto que ele vai entregar, ele tem um excelente desenvolvimento, testado, aprovado, aí ele vai passar para o desenvolvimento do projeto que ele está fazendo. E dessa forma ele vai estudar e vai aprender a fazer aquele veículo em específico. Entendeu? Você concorda que se eu fosse te ensinar cada veículo, como é que você ia lembrar? Pega o veículo X, foi a aula 148 que ele ensinou sobre esse veículo, eu vou chegar aqui e vou fazer. Se você não tiver um arquivo para você relembrar, é impossível. É que nem eu chegar para qualquer músico, que seja mais profissional que seja, que toque 50 instrumentos, e falar para ele aí, ó, pega um violãozinho aí de corda aí, ó, toca para mim aí música tal. Se não tiver no repertório dele, é impossível ele tocar aquela música, não tem como. Agora pensa comigo, e se eu pegar uma pastinha e entregar uma partitura para ele e falar assim, ó, tá aqui, ó, para você tocar. Aí ele vai tocar, concorda? É o arquivo que você vai ter aí no teu database. Ó, eu não lembro de cabeça fazer, mas se você tem um arquivo ali, você vai abrir lá e vai comparar com o seu arquivo e vai ver as diferenças ali, você vai falar, opa, agora com isso daqui eu me viro. É a partitura do músico, você vai ter uma base para você seguir, entendeu? Para você... Você tem que ter conhecimento para saber ler aquilo ali, né? E saber pegar as informações daquilo ali, reutilizar e usar no teu projeto. Mas você já vai, com esse curso aqui, você vai saber fazer isso. Então essa é a metodologia que eu desenvolvi. O cara tendo um bom desenvolvimento e tendo conhecimento no software, ele consegue entregar o serviço. Porque a maioria dos cursos por aí o pessoal faz e não consegue dar continuidade, não consegue entregar no se vira nos 30 no dia a dia o serviço, aí não adianta de nada. Concorda? Se tivesse uma forma que eu explicasse para você com uma tabela, ó, você vai utilizar, toda vez que você vê essa tabela aqui no mapa, você vai por tantos por cento. Toda vez que for diesel é X, toda vez que for gasolina é Y. Toda vez que o carro for, que nem ele na tabela lá, X cilindrada, você vai por tantos por cento. Isso não existe, cara. Se existisse dessa forma, eu conseguiria passar para você aqui todo um conhecimento onde você nunca precisaria mais de nada. Somente fazer o curso e sair desenvolvendo. Entendeu? Aí a gente teria... Exatamente. Aí nós teríamos uma enxurrada aí de desenvolvedores pelo Brasil. Não seria um serviço tão valorizado, não seria um serviço tão... Não teria um diferencial de conhecimento de desenvolvedores. Entendeu? Os desenvolvedores, se existisse uma tabela, todos eles teriam o mesmo resultado. E aí seria uma coisa totalmente equalizada. Não seria... seria... Certo. Acho que você conseguiu compreender. Sim. Você está enxergando aí? Ainda não. Vê se tá. Agora sim. Vamos lá, ó. Deixa eu voltar as telas aqui. Olha como que fica salvo aqui no database, ó. Tudo que você comprar de recurso na plataforma online, ó. Aqui estão os clientes, tá vendo? Eu vou descendo, ele vai carregando. Aqui são os últimos clientes, né? Que depois que a gente atualizou aqui o Drive, ficou só os clientes dos últimos 24 meses. Então, cada cliente aqui, ó, tem uma pasta. Nosso sistema aqui, ele vai cadastrando os desenvolvimentos, tudo por data, placa, o que foi feito. Dentro da OS, eu recebo dessa forma aqui uma ordem de serviço. Ó. Vou abrir aqui uma ordem de serviço para você ver como que é. Cai no meu sistema aqui desse jeito aqui, ó. Vou pegar uma qualquer aqui, ó.
Ó como é que entra pra gente aqui, ó. Vendo? Ó, eu não vou pegar aqui os dados do cliente, mas está aqui, ó. O que o cliente selecionou para fazer, tá? Potência e o que ele selecionou de IDONs. Aí, placa do veículo, qual cliente, código do cliente, as informações do cliente, enfim. E aí eu já cadastro na ordem de serviço dele o arquivo, já executo, já jogo a soma de incrementos. Se for pelo Inos e GRDPF, ele já faz rapidinho, manda para o cliente e o cliente já grava, já tem um database para ele amanhã depois se ele quiser testar, ou se ele quiser comprar o arquivo para soltar o serviço e resolver ali a situação dele com o cliente, e ele já vai ficar com o arquivo ali salvo no database dele, um arquivo desbloqueado, tá? Um arquivo desbloqueado. Vamos lá. Bom, aqui você já entendeu a dinâmica dos drivers, tá? Então sempre que você for abrir um arquivo dentro do ECM Titânio, a gente começa pelo botão aqui, seleciona. Sempre vai abrir um projeto na aba original. Ah, mas o arquivo que eu estou abrindo ele não é um arquivo original, ele é um arquivo já modificado do veículo. Não tem problema. Independente, sempre que você for iniciar, você tem que ter a base do que a gente for editar. Então ele sempre vem por aqui, a gente vai abrir aqui o arquivo, certo? Eu vou pôr não, porque é um projeto que eu já tinha aqui, mas ele vai localizar o driver. Até aqui você já aprendeu, né? Sim. Aí você já aprendeu aqui de maneira manual localizar o driver quando o sistema automático não localiza. Você testar, abrir alguns drivers de maneira manual. Você já viu isso daqui? Eu não lembro muito bem. Quando você, por exemplo, não consegue de maneira automática localizar um driver, tá? Vamos até ver se é o caso aqui, porque eu estou abrindo um arquivo aqui que eu não sei nem o que é. Vamos ver se ele vai localizar o driver. Quando você tenta de maneira automática localizar um driver, vamos supor que seja um veículo que já tenha sido mexido, né? Vamos supor que seja um veículo que ele já tenha sido alterado. Aí não vai ter no database da Lintec aquele driver pronto, né? Vamos só explicar aqui na videoaula para todo mundo, né? Para a gente falar todo mundo na mesma língua. O que é o driver? O driver, ele só é um direcionamento, ele te mostra dentro dos endereços do arquivo o que é cada mapa, o que é cada endereço do arquivo. É como que se tivesse aquele monte de informação, seja, por exemplo, em coreano, e aí o driver ele é um tradutor que ele vai te mostrar o que é cada informação que esteja dentro do arquivo. Então, todo arquivo que você jogar dentro aqui do ECM Titânio, olha lá, ele não localizou. Você precisa ter um driver para você conseguir trabalhar no arquivo, tá? Aí isso já foi entendido. Pode perguntar, Seba. Eu tava olhando ali no software ali do CAS, da Lintec ali, eu tava pesquisando, né? Eu falei pro cara, perguntei pra ele se tinha algum veículo que ele não atendia, né? Que o software lá não atendia. E daí eu comecei a ver e pesquisar, daí não tinha as caminhonetes que tem aqui, bastante aqui na nossa região, só tem a Amarok, na verdade. E a Hilux, a Ranger S10 não tem ali no software do CAS. E daí então eu teria que pedir para eles mandar um drive. E seria isso, né? Eu acho. Eu teria que pedir para eles fazer o drive e mandar. Não, não. Ali, aqui você fala aqui no ECM Titânio? Não, aqui, ó, deixa eu te mostrar. Eu não entendi bem sua Pera aí só um pergunta. pouquinho. Você quer dizer que não tem as caminhonetes da tua região? Só tem a Amarok aqui, ó. Só um minuto, pera aí. Não, tem sim, tem todas as caminhonetes. Tem todas elas. Só um pouquinho, deixa eu abrir aqui. Bom, aqui, ó, quando eu venho aqui, eu consigo pesquisar o modelo, a marca do carro e o modelo. E só aparecia a Tá, você Amarok. está falando para você fazer leitura do veículo. Agora nós Isso, estamos falando sobre a ferramenta CAS V3. sim, isso. Tá, entendi. É. Não, mas tem as caminhonetes sim. Eu achei meio estranho, cara, porque só tem a Amarok V6, a Hilux não tem, a S10 também, essa S10 é um Tem. pouquinho mais nova. Não, tem sim. As S10 mais novas, Central E98. Tem aí, você digita aí Central Delco E98. Põe aí, ó, ECU. Digita aí, E98. Ele tá meio lento aqui. Ué? Ah, ele não tá habilitado porque você tem que pôr a Vai marca ter de que... veículo. Põe Sim. Chevrolet.
Aí. Como é que era o nome? Delco E98. Pode descer que vai aparecer. Desce a barrinha aí. Pode descer bastante. E83. Olha lá. Sobe um pouquinho. Olha lá. G1 e G2, ó. Tem essas daí que são até mais ou menos 2019, 20, né? Por aí. 21. Deixa eu ver. Aí é Gen 2, ó. Aí, ó, Duramax. Mas é Não, aí Equinox. pode entrar pela. Não importa o veículo. Pode entrar por Colorado ali, ó. 2.8 Tá, eu Duramax. tinha vindo. Sim, sim. Tem que ser a É, mesma família de comunicação, tá? Porque entenda o seguinte, a ferramenta CAS, ela é uma ferramenta que ela é fabricada na Itália e ela é uma ferramenta voltada para veículos europeus, tá? Ela também faz veículos americanos, chineses, coreanos, mas ela é fabricada na Itália. Então os sim. padrões ali, quando você for às vezes ler algum veículo, se você procurar por veículo e você não localizar, não tem problema. Desde que seja a mesma central, a mesma família de comunicação, você consegue acessar ali e fazer a leitura normalmente. Tá vendo aqui a central aqui, ó? É, por Bosch isso que eu te falei, ó. ME7.9.9. Entendeu? É por isso que eu Quando falei que você eu achei coloca esse S10, só 10.9. tem as flex. Não, mas você me pergunta, pode ficar tranquilo que sempre que você for fazer algum veículo, você pode abrir um suporte que é gratuito e eu vou te informar qual é a central que tem naquele veículo, qual é o protocolo da ferramenta que você vai utilizar para fazer leitura. Todas essas. Lembra que eu te falei que eu vou te dar o caminho das pedras? Você falou Sim. assim, cara, eu queria ter. Você vai ter costa larga. Você vai chegar no veículo, você vai saber onde que fica a central do veículo, você vai saber qual é o protocolo de comunicação. Se faz via OBD, se faz via bench mode sem abrir central, ou se faz abrindo central via boot. Eu vou te passar todas essas informações. Até porque a maioria eu sei de cabeça. Entendeu? Que outra caminhonete que você falou aí que você queria ler? A Ranger também. A Eu marquei lá, Ranger, pesquisei pelo nome, né? a Ranger, se for a diesel, ela tem a central CID 208. Se ela for 3.2, a CID 208 vai até 2016. A partir de 2016 é a CID 209. Você É, entendeu? a 3.2, 5 cilindros, essa aí eu não Isso, tinha achado. As outras sim, isso. as outras eu apareci bastante. Compartilha novamente sua tela aí. Tem a 2.2 também. Põe lá, Ford. Isso aí tudo, você fica Acabei de subir tranquilo que aqui. durante os suportes eu vou te passando todas essas informações, eu vou te dando todo. E eu vou te falar além disso. Você vai fazer uma central CID 209, eu vou te falar, cara, pega, vamos fazer a leitura via bench mode ao invés de fazer por OBD. Ó, é uma central que quando ela trava, ela é chata de resolver, de destravar. Então, todas essas informações, ó, faz via OBD? Faz, mas vamos fazer ela bancada? Porque não precisa abrir, é só no bocalzinho, só nos conectores dos módulos ali, ó. Ligou os fios ali, você já faz backup da central. Então todas essas informações eu vou te passar que são os macetes, não é nem só a informação da central, local da central, ali que tem que tirar a bateria. Eu vou te passar as informações avançadas mesmo. Eu vou te falar assim, olha, esse veículo você tem que deixar o câmbio no N, porque senão o sistema de chave presencial desliga a ignição do veículo depois de X tempo que o carro não der partida. Você trava a central no meio da gravação. Ó, esse veículo você tem que ligar o alerta. Ó, esse veículo você tem que deixar o cinto colocado ali no banco, mesmo que você tiver, mesmo que for por trás das costas, assim, sem usar o cinto. Ó, esse veículo não pode abrir a porta durante a gravação. Ó, esse veículo não pode fechar a porta durante a gravação. Cada tipo de Uhum. central é um macete diferente. E eu, para descobrir isso daí, eu tive que passar perrengue. E aí você já não vai passar, entendeu? Eu trabalho no Pois ramo é. desde 2008, aquilo que eu te falei. E eu tenho clientes hoje espalhados no Brasil todo que também me passa feedback das situações que passam por lá, lendo e gravando veículos. Então eu já sei tudo e você vê que a maioria das coisas eu tenho de cabeça. Eu vou te passando, eu vou te falando. Bom, vamos lá, Ranger. Agora digita ali no modelo da ECU. Acho que não vai. Olha lá, CID vai subir um pouquinho. Pode subir, pode subir. Já Pera aí. acabou aqui. Pera aí, desce mais um pouquinho. A gente tem que achar CID 208. Ele tá aí, tem que estar tá aí. Não, Tenta tirar o Ford lá em cima, vamos só por CID 208 porque usa em outros veículos também, outras marcas. Ou será que ele não vai deixar? não vai deixar. É, não dá. Tem um lugar ali em cima, AZ. O que é aquele AZ? Deixa eu lembrar o que é. Clica aqui. Isso.
É que é tipo, toda a linha de veículos que eu consigo Isso, pegar. isso. Tá, digita ali na lista de veículos, digita CID 208. Pesquise na lista de veículos, vamos ver se aparece alguma coisa. Aqui eu acho que eu não consigo escrever. Não, Não lá dá. em cima aqui, ó. Ah, aqui em cima tá. Isso, tenta ver. Põe CID 208 aí, vamos ver. Não, é com S. Com esse. CID 208. Aí, vamos ver, dá um Enter. Pode ir baixando, vamos ver um veículo com uma central parecida aí, ó. Pode ir baixando. Tá vendo que é tudo veículo com CID 208? Ó, Uhum. Ranger T6 aí, ó. Pronto, achamos, ó. 2.2, 3.2. Eu não sei por que não tinha aparecido lá em Ford. É bem estranho, né, cara? Ah, eu acho que eu sei o porquê. Deixa eu olhar aqui em cima. É que se eu não me engano, tem um lugar ali que tem É, car e LCV, acho que é. Que quando é picape. Bom, enfim, mas tá aí, ó. CID 208, Ford 2.2, 3.2, turbo diesel. Pronto, é isso aí, ó. até Ah lá, Mazda, tem Ricardo. ah lá os protocolos, ó. O boot é o protocolo 510, o bench mode é o protocolo 1660. Peraí, sobe um pouquinho, O cadê? que que é esse número de protocolo aí? É o número da conexão, é o número da família que você vai conectar na central. É o protocolo da ferramenta para comunicar com a central. Você tá vendo esse formatozinho aqui, ó, de OBD2 da tomada? Sim, isso aqui? Então esse seria o protocolo, a conexão protocolo para Uhum. OBD2. Depois você tem um módulozinho inteiro assim, ó, que seria o protocolo Bench Mode. O que é o Bench Mode? É aquele que você não precisa abrir a central. Você só pega o conector da central ali, né? A gente fala bocal, e conecta ali o chicote do conector da ferramenta ali, facinho, os Uhum. pininhos ali, e aí você já lê sem precisar abrir a central. E aí, por último, aqui no 510, protocolo 510, ó, seria é, o boot. Aí é um processador, tá vendo que na imagem é um processador? Uhum. Aí seria gravando direto na cara ali do processador mesmo. Parte dos fios liga no bocal, parte dos fios liga ali na placa mesmo, que são as vias de comunicação com a flash, né, da central, com o microprocessador. Em alguns casos existe uma externa flash, uma flash separada do próprio processador da central, mas hoje, na grandíssima maioria dos casos, as informações de injeção, né, os mapas de injeção, ficam junto com o processador, as informações ficam salvas ali no próprio processador da ECU. Tá? Então fica, Sim. a gente chama de interna flash, que é quando a flash ela fica dentro do processador. As informações ficam salvas no próprio processador da central. Tá? Quando ela tem Uhum. uma externa flash, a gente chama de externa flash quando existe um dispositivo ali, um dispositivo sólido que armazena as informações da injeção, da ECU, que a gente chama de externa flash. Aí seria uma memória separada do processador, onde tem essas informações. Isso tudo eu vou te passando quando você abrir suporte, eu te falo, ó, essa central tem uma externa flash, ó, as informações. Hoje a maioria, grandíssima maioria, as informações ficam juntas ali no processador da central, no próprio, Uhum. na microcontroladora, né? Fica salva a flash ali, as informações da ECU, da injeção, fica salva ali juntamente com o processador, tá? Bom, visto isso, eu vou abrir novamente o arquivo aqui. Provavelmente eu devo ter solicitado o driver, porque eu já tenho aqui o driver dele salvo numa. Olha lá, ó. Se eu não tivesse essa informação aqui, né, no caso eu devo ter aberto um ticket e pego qual é um caminhão, ó. É um Volkswagen, tá vendo? É um Constellation, ó. E acho que a tua tela não tá espelhando pra mim aqui. Ah, é, deixa eu espelhar para você. Agora foi. Tá vendo aí, né? Poder dar um pouquinho mais de zoom aí. Aqui você não precisa ler nada, assim, mas é para você olhar por Tá. cima, mas eu vou ampliar. Deixa eu localizar aqui, peraí. Cadê? Acabei de fechar ela, ela estava aqui até agora na tela. Vou aumentar um pouquinho, ver se melhora. Vamos supor que ele não tivesse localizado esse driver aqui de maneira automática, né? Que eu tivesse tentado abrir e a gente não tivesse no período de horário comercial na Itália,
para conseguir localizar esses drivers, corretamente? Aí a gente vai pegar, vir aqui por marca do veículo, a gente vai vir por modelo, ou aquilo que eu acabei de fazer junto com você ali no CAS 3. A gente venha também por centralina e localiza também por marca e modelo da ECU. A gente não estava, por exemplo, vendo lá uma CID 208? Olha lá, CID 208, tá vendo? Aí vai aparecer. É que aqui eu já tô com um arquivo que não tem nada a ver com CID 208. Mas aí eu inicio a procura, ele vai me aparecer todas as centrais CID 208 que eu tenho de drivers aqui no sistema. Aqui por veículo, vamos supor que fosse a Ford Ranger lá que você tivesse visto. Aí viria aqui por Ford Ranger e mesma coisa, iria aqui dar um avançar, abriria todos os drivers relacionados a Ford Ranger. Vou pegar um outro arquivo aqui. Nós estava falando de Ranger, vamos abrir uma Ranger, né? CID 208. Vamos pegar alguma Ranger aqui, ó. Eu tenho todas. Vou pegar uma Ranger aqui, uma leitura, ó. Vou pôr não, para ele localizar de maneira automática. Enquanto ele carrega aqui, eu vou te dar uma outra informação também. Aqui em Global, quando abrir um ticket que você solicitar um driver, que quando você não localiza de maneira automática, se for um veículo, por exemplo, que não tem no database da Lentec, ou mesmo que seja um veículo que já tenha sido alterado, e aí quando o veículo já foi alterado, aí eles não têm como ter database do veículo que já foi alterado, correto? Então você abre um ticket lá na Itália, ó, que ele já localizou. Vou interromper a busca e vou abrir aqui o driver, ó. Vai baixar o driver lá do servidor na Itália. Já baixou, agora eu vou selecionar, ele vai abrir o driver. Vou salvar o projeto, gravar. Tá aqui o arquivo aberto com o driver do veículo. O que acontece? Quando você vai tentar e não localiza o driver, vamos supor que seja uma caminhonete que ela já teria sido alterada e aí não localizasse aqui o driver de maneira automática, por exemplo, tá? Por exemplo. O que a gente iria fazer nesse caso? Você abre um ticket de suporte na Itália, tá? Depois eu te ensino a abrir. Isso fica para as próximas aulas, me lembra de eu te ensinar. Vamos já fazer? Ó, vou entrar na Lentec, vou logar na minha conta. Tá enxergando bem aí, né? Sim. Você vai vir aqui no Helpdesk, abrir um ticket, ó, pedido de driver. Tá vendo aqui? Você vai escolher o arquivo que você estava lá localizando. Vamos supor que seja esse avião aqui, ó, o arquivo. Eu não vou subir, tá? Eu vou só mostrar. Aqui tá as informações, tá? Aí você vai colocar a marca do veículo, o modelo do veículo, a cilindrada. Aí não é obrigatório, mas você pode pôr a potência. O que tiver em asterisco aqui tem que ser obrigatório. Marca da CU, o número da central, que tiver lá escrito na central. Qual é a versão dessa central, o tipo de EPROM, tá? E aí você coloca a ferramenta que foi utilizada para fazer leitura. Se for uma outra ferramenta que não seja da Lentec, você pode colocar aqui order e escrever o nome dela aqui. Tá? Pode colocar algumas informações aqui adicionais. Você tem que concordar com os termos e condições aqui do pedido de driver e apertar confirmar. Você vai receber um e-mail desse jeito aqui, ó. Vou abrir um aqui para te mostrar.
vai receber o e-mail dessa forma aqui, ó. Deixa eu achar aqui alguma solicitação que eu fiz de driver. Faz tempo que eu não peço nenhum, mas eu uso pouco, né? Mas vamos lá. Aqui, ó. Vai receber um e-mail desse jeito aqui, ó. Tá? Olha a informação do driver que eles passaram aqui, ó. Tá vendo? Sim. Vou ampliar para você enxergar melhor. Ó. Você copia isso aqui. Você vem aqui. Vamos supor que fosse aqui, né? Você vai vir aqui, ó, global. Desmarca a opção manual aqui. Não importando o original. Eu estou desmarcando essa opção porque como eu estou aberto com o arquivo de Rangers, então ele não vai deixar eu abrir o driver. Aí você vai iniciar a procura. Aí ele não deixou localizar o driver. Mas por quê? Como eu estou com o arquivo de Ranger aqui, ele entende que não tem compatibilidade, ele não vai me ajudar a fornecer o driver. Vamos ver. Ah, não. Na verdade é o contrário. Você tem que selecionar procura manual, não importando o original. Ou seja, não importando esse cara aqui, tá vendo? Ah, sim, tá certo. Aí ele localiza o driver. Então esse é o driver da solicitação lá do ticket que a gente abriu aqui, ó. Tranquilo? Facinho? Só lembra que quando você dá iniciar e não localizar, é só você selecionar a opção aqui, não importa o original, que aí ele vai localizar. Tá? Então isso é uma função também espetacular, cara. Imagina que quando você pega um serviço com outros tipos de software de edição, você depende de comprar uma solução para você poder alterar o arquivo. Se for um Race, por exemplo, da DynSport, você vai ter que comprar o setting file. Se for um Inol, você vai ter que comprar uma PAPEC. Se for um StageX, você vai ter que ter a licença para poder baixar o arquivo de edição. Então, na verdade, o ECM Titanium ele te permite você editar o arquivo que você quiser sem precisar comprar uma solução. Claro que você tem que pagar aquele valor que a gente sabe que não é baixo do software full, do ECM Titanium, né, que é um software caro, a gente sabe que não é um software barato, né, a gente sabe disso. E também ele tem que estar atualizado, ele tem que estar com a atualização vigente. Por quê? Senão ele vai localizar o driver, né? Vai aparecer lá o driver, a hora que a gente selecionar o arquivo aqui, ó. Ele vai localizar o driver, só que a hora que você clicar aqui para baixar, aí ele vira de crédito, aí ele vai solicitar que você precisa comprar crédito para baixar o driver. Quando, na verdade, se tiver atualizado a versão full, você tiver em dia com as atualizações, aí você consegue baixar. Eu não lembro agora se são 10, 20 ou 30 drivers por dia que você consegue baixar, tá? Desde que o software esteja atualizado. Bom, agora não importa agora o driver, que a gente vai ver em outras funções. Uma informação importante. Todas as vezes que a gente... Você está me escutando bem, né? O microfone estava meio de lado aqui, mas acho que está dando para ouvir bem. Todas as vezes que você for editar um arquivo, você seleciona aqui em cima, mas as alterações que você for fazendo no arquivo, ela vai ficar sempre salva nesse daqui de baixo. Então tem muitos alunos que me perguntam assim, então eu tenho o arquivo original do veículo, se eu começar a alterar aqui o anúncio, o arquivo original, e aí eu não vou ter uma referência depois do arquivo original? Não. Ele vai continuar aqui, ó, na pasta que você deixou o arquivo. Aqui é o arquivo original, tá vendo? Ó? Sim. Arquivo original. Ele vai sempre ficar aqui original. Porque quando você for salvar, você vai salvar o de baixo, que é o modificado. Você vem aqui para salvar, né? Salvar dados. Ele vai ficar, você vai salvar ele com ele já automaticamente ele salva com o final .mod. Ele fica dessa forma aqui o final, ó. .mod. Eu aprendi dessa forma, qualquer programa de edição que eu edito, eu já salvo como .mod. O ECM Titanium automaticamente ele salva como .mod. Então, o original ele vai estar sempre aqui. Quando você salvar, ele vai ficar como .mod modificado.
tá? Eu tô vendo uma informação aqui, você tá vendo aqui GRDPF? Sim. Você me pergunta, cara, mas seu ECM titânio, ele tem essa função do driver que você não precisa comprar recursos. Se for versão full e estiver atualizada, você baixa vários durante o dia para trabalhar, não tem custo com isso. Se é um programa que você consegue solicitar um driver, mesmo que ele não tenha no database da Itália, lá no servidor italiano. Se ele é um programa que você diz que ele é tão mais fácil de usar, por que todo mundo não utiliza então só o ECM Titânio? Não é uma pergunta... Tem coisa que ele não faz, né? Porque tem coisa que ele não faz. Tipo o EGR ali. O EGR DPF, por exemplo, ele não faz. A gente consegue fazer um leg off, a gente consegue fazer um cat off, a gente consegue... Só que você vai fazer uma desabilitação, um DTC off, vai fazer um EGR DPF, vai fazer um... Qual que é o melhor programa hoje, que eu, na minha opinião, para fazer, por exemplo, DTC off? Não estou falando de EGR DPF, estou falando de eliminação de código de falha. Seria, por exemplo, um StageX. Para você fazer um EGR DPF, aí tem que partir para o Inols. Se for para trabalhar funções específicas de montadora, eu já falo no Inca. Então, cada tipo de software eu recomendo para uma coisa, entendeu? O ECM Titânio, por exemplo, você vai jogar uma soma de incremento de uma potência, cara, essa função que a gente vai aprender mais para frente da soma dos incrementos e a função de comparação de arquivo, que isso é uma função recente, não tem muito tempo que o ECM Titânio colocou como projeto de comparação, porque antigamente você conseguia abrir várias telas de ECM Titânio. Você ia abrindo aqui para abrir software, você ia abrindo vários ECM Titânio na tela. Agora ele permite você abrir só um, porém ele jogou aqui o projeto de comparação para cá. Você entendeu? Ele jogou para cá. Ó. Então você consegue, mesmo abrindo somente uma vez a aba do programa, você consegue fazer o que a gente fazia antigamente, abrindo várias abas de vários ECM Titânio, sabe assim? Eu achei que dava para tirar o EGR, porque aparecia uma opção ali. O que você consegue fazer, o que você consegue fazer, até é possível, cara, fazer GRDPF, só que é uma comparação, você tem que pegar um arquivo que já é tão complexo que não é o programa certo para fazer isso. Ele tem, por exemplo, as abas de EGR que você consegue fechar a válvula EGR do veículo. Se ele, por exemplo, não tiver nenhum código de falha de EGR, não tiver problema nenhum de EGR, você só quer única e exclusivamente fechar a válvula EGR para que não tenha carbonização no coletor, todo carro que eu faço eu fecho. Eu fecho, todo. Porque aquilo ali é um câncer, né? Não serve para nada. Então, para fechar a válvula EGR, ele tem a função ali que você consegue fechar ela, mas você não consegue tirar código de falha dela. Se for um veículo que chega com defeito de EGR, você não consegue fazer. Se for, até consegue, mas é aquilo que eu te falei, não é o software ideal para fazer isso, tá? O carro chegou funcionando o sistema de EGR. Você só não quer que a Hilux, por exemplo, carbonize o coletor de admissão e faz aquele fuzuê que faz a válvula EGR. A válvula EGR ela tira a potência do motor, ela aumenta o consumo, ela pega fuligens ali do gás de escape e joga de volta na câmara de compressão. Ela pega gás de altíssima temperatura e joga de novo para a câmara de compressão. Isso é péssimo para a eficiência do motor. Só de você fazer um EGR DPF numa caminhonete, você já ganha 15% de melhora de consumo. Você já vai ganhar aí uns 20% de melhora de potência. Sem mexer num mapa de injeção. Só de você fechar a válvula EGR e tirar um DPF. Você acredita? É uma porcaria mesmo. Não, é uma porcaria. Só que é algo que os engenheiros eles têm que fazer. Aquilo volta a te falar. A gente não é mais inteligente que os engenheiros. A gente não vai melhorar algo que... Na verdade, o que a gente faz são coisas que os engenheiros não podem fazer, entendeu? Se um motor ele é confeccionado para 200 cavalos, ele trabalha com uma margem de segurança. Aquele motor trabalharia com 250? Sim. Entendeu? Mas a gente consegue... só tirando válvula EGR DPF, você já vai aumentar ali 15%, 20%. Entendeu? Melhorar a eficiência desse motor. Isso é um fato. Eu tô te falando, não tô te falando com achismo. Eu tô te falando com veículos que a gente fez isso no dinamômetro. Entendeu? Ele vai aumentar a vida útil. Ele vai aumentar a vida útil porque não vai formar carbonização, não vai ficar com borra para todo lado na câmara de compressão, ali em válvula, no cabeçote, no coletor de admissão. Ele não forma aquela borra, aquela craqueira que fica nos diesel, né? Principalmente agora, depois com o biodiesel, agora é um absurdo. É um absurdo, um absurdo. Fica muita carbonização, muita. Você vê que antigamente, tudo bem que os motores a diesel mais antigos, eles giravam
muito menos, eram motores com bem menos potência, a rotação deles era bem mais baixa, eram motores de baixa rotação. Só que se os motores rodavam 1 milhão de quilômetros. Hoje você pega um motor moderno, se você não tiver uma descarbonização se você nunca fechar válvula EGR e trabalhar com ele todo original, nunca reprogramar, cara, os motores hoje modernos, se você conseguir chegar a 150 mil quilômetros, você está fazendo hora extra. Verdade. Entendeu? Você vai desmontar, ele está todinho carbonizado. Válvula, cabeçote, Então, coletor. se eu tentar, tem um jeito de tentar remover pelo ICM. Tem, cara, mas, cara, é mais difícil do que você tentar fazer. Porque eu teria que tentar, né? Eu no começo só vou usar o ICM, né? Então. Aí eu te recomendo duas coisas diferentes de você fazer. Ou você utilizar alguma calculadora que faça a remoção do EGR e DPF, o que não funciona tão bem, porque essas calculadoras elas funcionam para uma coisa ou outra, para as caminhonetes mais antigas, bem, mas para as mais novas não. Ou você pode fazer aquilo que eu te falei, ter nossa plataforma online, você seleciona lá EGR e DPF, você já recebe o arquivo feito EGR e DPF. Potência, se você quiser aumentar, diminuir, melhorar, modificar o teu gosto, personalizar a tua forma, você vai conseguir fazer. Agora, se eu for te falar que você vai fazer EGR e DPF pelo ICM Titânio, esquece. Esquece. É uma loucura para tentar fazer e não dá certo, cara, não é o programa para isso. Todos os programas têm prós e contras. O ECM Titânio ele é excelente para algumas coisas, mas para isso ele não é o programa correto, entendeu? Existem outros programas que você... Aí, cara, é assim, ó, tudo a gente na reprogramação, eu uso, às vezes para fazer um arquivo, eu uso 4 programas diferentes. Eu uso um para editar potência, um para fazer GRDPF, outro para jogar soma de incrementos, o outro para corrigir o checksum. Isso é normal no mundo da reprogramação, tá? Isso é normal. Tem casos que eu já tenho solução, tem casos que eu tenho que buscar solução, tem casos que eu tenho que comprar um arquivo para tirar uma base de conhecimento, porque meu carro não tá vindo um resultado, eu já mexi em tudo, já peguei informações em centrais parecidas, tô tentando aplicar e não tá saindo legal, entendeu? Eu sou um cara, que eu sei exatamente aonde meu conhecimento vai. Eu não fico mais batendo cabeça, eu não deixo mais cliente meu esperando. Eu prefiro pagar para ter a solução e entregar um serviço que seja tomando prejuízo para tentar ganhar no próximo, para entregar um negócio de qualidade para o meu cliente, entendeu? Do que tentar ficar com o negócio de gravação e testando, que nem hoje todo mundo faz. Que quer gravar 10 arquivos num carro para entregar um serviço. Eu acho que não é por aí. Gravou um, dois não deu certo, vai atrás da solução, entendeu? Ponto. Porque senão você perde a tua credibilidade com o cliente já começa a perder a credibilidade naquele veículo com você, você já começa a ter uma certa preocupação por parte do proprietário do veículo também, que vê aquilo ali que não tá dando certo, e grava e para, e acende luz, e não dá resultado, e o cara já começa a ficar com o pé atrás. Então, cara, testou, viu que é algo muito diferente do que você tem de solução, busca uma solução, entendeu? Busca uma solução, entrega algo de qualidade e não se queima, não. Deixa eu fechar isso daqui. Nossa, tem uma galera aqui falando comigo, depois eu respondo. Deixa eu só ver se não caiu nenhuma OS. Ah, tá. Caiu 2 OS. Tá, a gente tá com quantas horas de aula aqui? Deixa eu ver. Mais uma meia hora. Depois a gente vai ter que fechar a empresa aqui, ter que ir pra casa. Vamos não, mais meia horinha dá pra segurar. É uma concessionária John Deere e o outro é um veículo que não é urgente, não é pra hoje. Então dá pra... É trator que não vai entregar hoje também, então dá pra gente dar sequência. Então, no caso, se um cara chega pra mim e quer tirar o EGR, eu comunico ali pra vocês ali. Isso, você seleciona lá na plataforma, você anexa o arquivo, seleciona aqui que você quer dentro do arquivo. Ó, eu quero EGR, Stage 1 e DPF, e limitador de velocidade. Aí você já recebe dali a pouco já pronto o arquivo. Ah, eu quero abrir o arquivo depois à noite para estudar aquele arquivo que eu comprei. Você vai estar ali com o teu desenvolvimento ali para você alterar. Ah, mas aquilo que você me mandou, o cliente ele puxa um trailer que é mais torque de baixo. Posso alterar aqui, ó, alguma coisa aqui ou ali? Fica a teu critério, fica ali o desenvolvimento nosso para você alterar. Que é o que eu faço, tá? É o que eu faço. Quando eu compro um desenvolvimento de algo que eu quero uma solução, de algo testado, eu vou lá, abro e falo, pô, mas dá para melhorar isso aqui, 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 aqui. Aí eu vou pegar o conhecimento do cara lá que desenvolveu e mais o meu aqui e vou entregar algo com solução. Entendeu?
Não sei se tu já me falou, não, mas quem, tipo, tá, eu vou querer o arquivo ali. Quem fez foi tu? Tipo, o cara chegou, eu quero tirar o EGR e tal. Eu não vou conseguir, né? Daí eu vou ali na plataforma e tal, vou pedir esse arquivo ali sem EGR e tal e tal. Quem que fez aquilo ali? Tipo, quem que desenvolveu? O meu que eu vou te enviar? Ali na plataforma, tipo, que eu vou pedir Eu, ali. eu, eu, eu. Tu que fez ali, Sim, eu. Daí, tipo, mesmo tu tendo feito pelo Windows, eu consigo jogar ali no SM. Sim, 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 sim. Eu não te falei agora há pouco? Tipo, imagina que você precisa de 4 programas, às vezes, para fazer um arquivo. Às vezes eu uso um programa para jogar uma soma que eu já tenho feito de potência. Aí eu uso um outro programa para fazer o IGRDPF, no caso do INOS. Aí eu uso um outro programa para a gente fazer a correção do checksum, para poder gravar. Aí às vezes eu uso um StageX lá para fazer um DTC lá que na hora ali, por exemplo, o cliente pediu para tirar um DTC. Se eu não conseguir localizar no INOS, se eu não tiver um recurso ali no mapa pack, se eu na unha não lembrar como é que faz naquele caso em específico, eu vou buscar uma solução no outro programa. Às vezes eu uso 3, 4 programas para fazer um arquivo. Isso é Ah, normal. sim. É normal. É normal. E lembra que eu te falei que ninguém é alguma coisa nesse ramo sozinho? Eu trabalho nesse ramo desde 2008. Eu tenho todas as ferramentas italianas compradas, inclusive full protocolos em todas elas. Se você quisesse comprar, por exemplo, a ferramenta Slave minha, de qualquer fabricante, de qualquer linha, de qualquer, eu teria para te atender. Eu tenho softwares de edição de todos os modelos e marcas de ferramenta e software. Todos os meus softwares de edição são todos originais. Todos eles são originais. Eu trabalhei com dinamômetro desde 2008. Só que às Aham. vezes, com todos esses recursos, eu preciso às vezes de um parceiro para me dar uma solução em alguma coisa. Sai uma central nova, eu fico ali batendo cabeça, batendo cabeça, batendo cabeça, que nem se foi com essas novas CID 321, que eu bati cabeça nelas pra caramba, cara, no EGR-DPF. Comprei uma solução lá fora, deu continuidade, resolveu, hoje tá ali, tá dando certo, tá funcionando, entendeu? Não, beleza. Então, com todo esse conhecimento que eu tenho, que é alguma coisa, porque, poxa, desde 2008, batendo cabeça nisso, com todas essas ferramentas, com todos esses programas originais, eu às vezes eu vou atrás de alguém para me ajudar em alguma determinada. Então não tenha vergonha. Ah, poxa vida, eu vou fazer tal pergunta aqui no curso, no treinamento aqui. Porra, o Leandrão vai me achar. Cara, você tá aqui para tirar dúvida, para entender, para saber como faz, para buscar recurso, para saber qual é a forma mais fácil de fazer, para eu te dar o caminho das pedras de algo que eu já pelejei e sofri no passado. Entendeu? É isso. Porque eu que sou teu professor, eu também vou atrás de recurso. Entendeu? Eu já formei Sim. vários alunos nesse ramo que hoje estão até maiores do que eu em termos financeiros, em termos de aplicar em marketing, propaganda e seguir. E hoje eu tiro informação com eles comigo, e é uma troca de chumbo, entendeu? Ninguém é ninguém sozinho nesse ramo. É isso aí que eu quero te falar. A gente tem aquela coisa individual de falar assim, ó, eu não quero depender de ninguém. Mas nesse ramo isso não existe. Eu me referi mais, tipo, no caso de ser slave, entendeu? O cara ser Sim, slave a vida inteira e tal. sim, Tem sim. sempre. A parte ruim de ser slave é porque todo desenvolvimento que você está comprando, é que nem eu te falei, eu fiz aquela analogia do aluguel. Você vai estar pagando algo ali que no final das contas aquilo ali não vai ser teu, entendeu? E já É a isso que eu nossa me refiro, plataforma, não ser. você está trabalhando como master, porque você está abrindo os arquivos, você está editando também. Apesar de você estar buscando recurso, aquilo ali fica salvo para você no teu database e você vai utilizar daquilo ali no futuro. Você entendeu? Uhum. Agora o Slave não, cara. Putz, o cara vai lá, vai comprar o arquivo, ele vai gravar e vai perder aquele desenvolvimento, porque o arquivo ele é criptografado, ele não consegue abrir, ele não consegue saber o que foi feito, ele não consegue utilizar aquilo como estudo e conhecimento, entendeu? Sim, sim, sim. Então vamos lá. Sempre que a gente abrir o arquivo aqui no original, o arquivo que a gente está alterando, ele não mexe aqui em cima no original, ele fica sempre o mesmo aqui no original. Sempre quando a gente altera, é o de baixo. Tudo que a gente estiver salvando aqui no SM Titânio, a gente está salvando esse cara de baixo aqui, ó. Uhum. Correto? Ó, vamos Sim. abrir aqui o original. Aqui são 2 drivers que dá aplicação nesse mesmo arquivo.
Quando está em verde, está atualizado o driver. Quando está em amarelo, ó, quando ele está aqui em verde, ele está atualizado, só clicar e abrir. Quando ele está amarelo, é porque saiu uma atualização do driver. O que seria a atualização do driver? Você lembra que eu te falei que o driver ele é um tradutor, ele te mostra lá nos endereços do arquivo o que é cada coisa e nomeia, te dá em português escrito o que é aquilo ali e te dá as tabelas e os mapas 2D, 3D da forma que é o arquivo traduzido para você entender o que é cada coisa. Você imagina que quem faz essa tradução lá na Itália às vezes erra. Às vezes erra. E posso te falar? Erra bastante, tá? Então, o que seriam essas atualizações de driver? Ou eles estão aumentando as informações que tem ali no driver, te apresentando mais mapas, ou eles estão corrigindo algumas falhas de endereços ali, de posições ali, por exemplo, do endereçamento do arquivo ali na tradução. Então, literalmente, eles estão errando ali em alguma tradução, estão corrigindo para você alguma coisa ali no driver. Aí ele fica em amarelo. E aí quando você clica aqui, ele vai carregar novamente, ele vai atualizar o driver no teu database, no pendrive da ferramenta. E aí as próximas vezes que você for selecionar, ó, ele já vai ficar em verde. Ele já vai estar atualizado. Ah, pera aí, ó, atualizar. Agora vai, ó. Agora ele está conectando. Ali eu tentei abrir o driver sem atualizar. Ele abriu a versão antiga do driver. Aqui agora eu cliquei em atualizar, driver, DVR, né, que é driver. Agora ele já ficou os dois verdes. Aí agora eu vou clicar, ó, ele vai abrir já a versão atualizada do driver. E quando ele está em vermelho? Vermelho é quando você nunca baixou aquele driver. É a primeira vez que você vai baixar ele. Sempre que tiver amarelo ou verde é porque em algum momento você já abriu aquele driver. Vou pegar um outro arquivo aqui pra gente ver, uma outra ranger. Tá lá, vamos pegar aqui uma outra ranger, ó. Vamos ver se já vai ser alguma que eu já abri, se vai estar em amarelo para precisando atualizar, se vai estar verde, que já é coisa que eu já... Ou se está em vermelho, que eu nunca baixei. Então é verde, amarelo e vermelho. Eu acho que a forma assim do ECM Titanium tratar, a forma que ele é um software muito inteligente. Eu acho um software de todos eles, eu acho que é a forma mais inteligente de se confeccionar um programa de edição. Se existisse, por exemplo, algumas outras funções que a gente tem no Windows que aqui não tem, cara, eu acho que a galera nem ia utilizar o Windows. É muita tecnologia, né? Eu gosto bastante. Ah lá, ó, aqui ó, vou interromper a busca, ele já localizou o driver aqui, ó, ele tem uma atualização, tá vendo? Que tá em amarelo. Tá vendo? Olha lá, ó. Tem uma versão que deseja baixar, sim. Vai conectar no servidor da Itália, vai atualizar o driver. Baixou, ele já ficou verde, tá vendo? Já abriu aqui o driver. Salvei o projeto, tá? Ele sempre abre funções do driver separado, ó, tá vendo? Essas abas aqui, ó. Então ele abre separadamente os mapas do sistema de injeção, ele abre os mapas do sistema de controle de ar, ele abre os mapas só de reio, pressão de reio, limitador de pressão de reio. Aí aqui ele vai abrir todos os mapas de turbo, tudo relacionado a turbo, geometria variável, pressão, limitador de pressão, tá vendo? E aqui alguns limitadores, né? Normalmente tem limitador de rotação ou limitador de velocidade. Vamos ver aqui o que é esse limitador. Olha lá, ó, 175, ó. Poderíamos colocar aqui 260 por hora. Ou poderíamos colocar aqui 500. Né? Desabilitamos o limitador de velocidade do carro. Ela limitava em 175, está limitando agora em infinito, não limita mais. Até onde tiver potência motor para acelerar. Os mapas de torque do motor. Aí vamos agora começar a entender, nas próximas aulas, o driver. Tá? O que é o driver? A gente vai entender o que é o mapa quando a gente localiza aqui, ó, um mapa 1 por 1, que é um mapa só de uma informação única com uma célula. Olha lá, ó, limitador de 550 Nm, tá vendo? Nós vamos entender
os endereçamentos quando tem mais de um mapa, tá? Isso é para a próxima aula que a gente vai aprender. Sim. Olha aqui, ó. Tá vendo que são 7 mapas? Vou ampliar aqui para você, ó. Observa aqui, ó. São 7 mapas, 12 por 12. Olha o outro aqui. Todos esses mapas são de limitador de torque máximo. Olha como que são, eu digo todos. Uhum. Eu digo todos porque, ó, tá vendo? Ó, são vários mapas. Olha como que ele localiza aqui no 2D, ó. Ó, é esse aqui também, esse aqui também, tá vendo? Ó, olha aqui em cima, vou ampliar de novo. Tá vendo aqui, ó? Limitador de torque máximo, ó, tá vendo? Ó, ele começa aqui, ó, 3. Ó. Tá vendo que ele começa aqui, ó. Limitador de torque máximo 3. Ó, aqui, ó, entre parênteses, mapa 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4, 4 de 4. Ó onde que ele localiza aqui, ó, no mapa o endereço, ó. O driver é essa linha azul aqui, ó. Uhum. Essa tabela que a gente tá vendo aqui, ó. Essa tabela aqui, ó. É essa linha azul aqui, ó. Sim. Ela pega a pontinha da seta aqui até o começo da seta aqui, ó. E ela abre esse mapa aqui, ó. Cadê aqui, ó? Se eu colocar a tabela aqui vai dar pra gente ver, ó. Aqui a gente tá abrindo em 2D aqui, né? Olhando ela pelos dois perfis, porque é um mapa tridimensional, né? Ele é em 3 dimensões, né? Olha lá como que ele fica, ó. Aberto em 3 dimensões, tá vendo? Sim. Então lá a gente vê um perfil de cá, vê o perfil de cá, tanto daqui quanto daqui o perfil, ó. A gente consegue ver nessa linha aqui, que eu já vou explicar depois o que é essa linha aqui. É o mapa cortado em perfil. Então a gente vai ver na próxima aula exatamente isso. O que são os drivers, o que são os mapas 16 por 1, o que é um mapa quando aqui tem no colchetes 3, 5, 10, 15 mapas, como que a gente altera quando a gente for fazer uma alteração, como que altera em todos ao mesmo tempo. Porque quando a gente abre aqui um mapa, não sei se você já, nas outras videoaulas que você já fez, você já entendeu. Quando ele abre essa barra azul aqui, você aperta Enter para editar cada mapa, mas você tem que dar page up e page down para ele passando para cada mapa. Tá vendo? Uhum. E aí eu vou te ensinar quando você fizer a alteração, por exemplo, no mapa 1, ele pegar o mesmo padrão e fazer todos iguais. Tá? Por exemplo, eu vou colocar qualquer valor aqui só para ele editar. E na hora que ele for salvar, ó, tá vendo aqui que ele tem os 4 mapas, ó. Tá o 1, que é o que você tá alterando que não dá para tirar. E aí você quer salvar nos outros, então copia esses incrementos dos semelhantes, ok. Aí ele vai copiar em todos, ó. Ah, show de bola. Entendeu? Isso tudo a gente vai aprender na próxima aula, mas ó, mapa 1, Sim. mapa 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ele só salvou nos semelhantes, os que não são iguais, que são muito diferentes, ele não altera, tá vendo? Mas ó como é que os semelhantes ele salvou igual, ó, no 1, no 3, no 1 e no 3, ó. Tá vendo? Aí tem uma forma também que você salva, ó, vou voltar aqui o mapa original, que voltei ele todo original. Depois eu te ensino também como é que volta o original. Isso é para uma próxima aula, porque senão entope tudo tua cabeça de informação. Uhum. Mas vamos lá. Teria também como eu fazer isso aqui, ó. E pôr o valor que eu quiser. Independente do mapa ser um pouco diferente. Ó. Subscrever mapas iguais. Tá vendo, ó? Agora, independentemente se o mapa é semelhante ou não, ó como é que ele alterou. Tá vendo? Que nos 4 tá o valor 100 que eu coloquei, ó. 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 e 4 de 4. Uhum. Ele pegou e jogou o que eu setei. Eu coloquei o valor 100 aqui só para você saber o que foi alterado. Sim. Olha lá, 1,
2, 3, 4. Tá os 4 alterados, tá vendo? Então todas as funções do driver a gente vai aprender na próxima aula. Olha os outros mapas também, ó. Olha aqui, ó. 5 mapas 16 por 16. 16 por 16 são as células, ó. 16 células por 16 células, tá vendo? Aí, mesma coisa lá, são 5 mapas iguais, tá vendo? Ó? Olha aí, ó. 5 mapas iguais, a mesma coisa. Olha lá, os que tiverem valores aproximados, quando a gente salvar ali naquela função... Olha lá, pus tudo 10 aqui só para modificar uma parte do mapa aqui para você entender. Mesma coisa, na hora de salvar, ó, eu vou salvar só no primeiro, vou salvar em todos. No caso de ser em todos, eu copio para os mapas semelhantes, ou eu copio para todos independentes se forem iguais. Né? Ó, ok. Aí ele vai mudar tudo igual lá, tá vendo? Ó? Vou pôr aqui para aparecer os incrementos, ó. Olha lá. Tá vendo? Ó. Tá vendo como que ele pega setores diferentes ou áreas diferentes? Por isso que eu recomendo, sempre que for fazer, utilizar dessa forma aqui, ó. Ó, vou voltar aqui original. Ó, eu sempre falo para os meus clientes trabalhar da seguinte forma. Vamos alterar aqui, vamos pôr 10% em tudo só para mostrar onde que ele vai alterar. Ó. Olha lá, 10, 10, 10, 10, 10. Ok, alterou essa parte aqui, ó, os incrementos. Ó. 10, tá vendo? Uhum. Eu vou salvar isso aqui, ó. Ó, eu vou salvar isso aqui, ó. Eu posso salvar só no primeiro, ou posso fazer um de cada vez. O ideal é fazer um de cada vez, que são mapas diferentes. Mas a gente não pode pegar e copiar para os incrementos nos mapas que forem semelhantes, para já agilizar. Salvou, vamos entrar lá, ó. Ele vai só salvar esses incrementos, ó, nos mapas que forem semelhantes, ó. Tá vendo? Geralmente aqui são 2 mapas. Não, aqui, por exemplo, foram todos. Mas olha como é que ficou todo certinho com 10, independente do... Se tivesse mapa que fosse completamente diferente, ele ia ficar daquele jeito que você viu lá. Você viu que bagunçou tudo? Sim, sim, sim. O ideal é você fazer um de cada vez, mas quem que tem tempo para fazer um mapa de cada vez? Então você já salva nos semelhantes, e depois se tiver algum que não fez, aí você vem ali manualmente, pega de novo o que você quer, vai no mapa que você quer, seleciona o mesmo endereçamento ali do mapa, põe os valores novamente que você quer, e salva novamente só no mapa que não era semelhante. Pronto. Entendeu? Aí, ó. Ok. Pronto. Isso serve o mesmo para mapas que ele só tiver 2D. O que é o mapa quando ele é 2D ou 3D? Quando ele for uma coluna só por 16, ele é um mapa 2D. Quando ele for 16 por 16, ou ele for 16 por 24, ou 12 por 20, eu acho que você não está enxergando aí, né? Olha lá, ó. Quando ele for 12 por 20, 16 por 24, 16 por 16, 16 por 16, ele é um mapa 3D. Quando ele é um 16 por 1, ele é um mapa que ele não tem como abrir em 3D, ele é um mapa 2D. É como se fosse uma linha, né? Exatamente, ele é só uma tabela. Sim. Aí, ó, ele nem fica aberto em 3D, tá vendo? Ele é só um mapa em 2D mesmo. Sim, sim. Olha lá. Essa parte você já entendeu, que ele tem diferença em mapas tridimensionais, que são valores em várias direções, em 3 dimensões, e quando são mapas que ele for só em 2D, que são células de coluna única. Olha lá, ó, 20 por 1, ele é 20 colunas por 1. Então, quando você abre, ó, olha lá. É 2D. É 2D, ele não tem nem a função 3D, tá vendo? Entendi. Agora vamos abrir um mapa 3D. Aqui é um mapa 3D, aí quando a gente abre aqui no 3D, a gente consegue localizar o endereço, né, o mapa em 3 dimensões. Ó. E aqui a gente consegue enxergar ele nos 2 perfis. Ó. Aqui num perfil e aqui em outro perfil. Tá vendo? Isso para você habilitar é aqui, ó. Ó. Quando você seleciona, você vê lá, ó. Ó.
Se você for aumentando, você vê as colunas aumentar lá, tá vendo? Sim. Em tempo real. Olha na coluna de baixo, que é o perfil ideal para enxergar melhor. Ó. Olha lá, tá vendo? Uhum. Por hoje é isso. Na próxima aula, então, a gente vai entender os valores de driver e o que seria as colunas e entender melhor o que seria o endereçamento dos drivers para a gente entender de uma maneira geral o que são os drivers. E aí a gente vai pulando depois para a parte de projeto de comparação, depois valores, depois somas de incremento, e aí a gente vai tirando todas as suas dúvidas. Até aqui estamos entendendo legal, a dinâmica tá boa. Tá dando para ir compreendendo e entendendo. Se você quiser anotar alguma dúvida que você tiver para a próxima aula, de forma que a gente vai, durante a aula, depois tirando as dúvidas e conversando, explicando, aí você vai me... Você chegou a mexer já no software, o ECM Titanium, ou ainda não? Não. O curso lá que ele dá, eu acho que ele até fornece lá um softwarezinho, um piratinha lá, né? Eu nem cheguei. Eu sei porque já teve. Eu tentei baixar, mas eu acho que ele não deu muito certo, cara. Eu não consegui abrir lá. Daí eu meio que abandonei. Dá pra tentar de novo lá. Posso tentar ver de novo. Eu nem te recomendo, na verdade, porque, cara, aquilo ali ele é um software que ele abre tão pouquinho. Os drivers são tão antigos que abre. Tá vendo aqui que são vários endereçamentos, ó? Pois é, lá é bem pouco. Não, você abre 4, 5 mapas. Você não mexe sim. Aí o pessoal tem um puto aspecto mal do ECM Titânio, fala mal da ferramenta, fala mal do software, porque na verdade tá pegando uma versão do ECM lá do começo, sabe? A versão 1.60, acho que era. Não. Acho que é 3.7. A gente tá na 3.22. E aí lá os drivers era no comecinho, quando era muito simplificado, entendeu? Uma coisa muito... Sabe, assim, tipo, não tem assim os drivers eram muito precários, digamos assim, entendeu? E aí o pessoal tem aquele programinha piratinha e acha que o ECM Titânio é aquilo ali. Não é nada disso. Hoje o software ECM Titânio se transformou nisso aqui que você está vendo. Ó. Você entendeu? Com funções de comparação de arquivo, com sistema de IA para soma de incrementos, para localização automática de mapas, enfim. O programa está cheio de funções interessantíssimas e coisas... muito você vai utilizar o tempo todo. Eu utilizo o ECM Titânio ainda, entendeu? Eu utilizo bastante o ECM Titânio, porque eu acho melhor a soma de incrementos dele do que de outros programas. Eu vou jogar, por exemplo, uma soma num mapa lá, numa potência, eu acho um espetáculo essa forma da gente editar e trabalhar e tudo mais, entendeu? Por aqui a gente tá entendendo legal. Acho que a dinâmica é mais ou menos essa. Eu vou tirando as dúvidas, vou te mostrando. Eu vou sentindo o teu conhecimento também, eu vou entendendo até onde que teu conhecimento já chegou do programa. Aí nós vamos entendendo parte de drivers, a gente vai entendendo a dinâmica de localizar drivers, pedido e solicitação de driver para a Itália, quando quiser fazer um ticket de pedido de driver. Localizar, hoje a gente já aprendeu a localizar drivers de maneira manual, quando quiser manual, procurar um driver, por exemplo, se for um horário que na Itália tiver fechado lá, porque lá o pedido de driver ele funciona dentro de um horário do comercial da Itália. A gente tem um fuso e às vezes a gente está fora do horário de atendimento. Eu não sei se a partir das 3 ou 4 da tarde, nossa, aqui depende do horário de verão, mas acho que a partir das 3 ou 4 da tarde aqui eles já não respondem mais no pedido de driver. E às vezes você tem um arquivo que, se você localizar o driver, vamos supor que você está trabalhando num software de um veículo que de repente é um carro que, por exemplo, já foi modificado. Mas existe driver desse carro no banco de dados, só que você tem que ir abrindo ele um por um para ir localizando o driver e vendo qual que é o driver correto, né? E aqui tem a maneira de você ir localizando o driver, tá vendo? Então a gente já viu isso, como é que faz pedido de driver, como é que localiza de maneira manual. Quando você recebe o e-mail aqui do driver, a gente já aprendeu como que a gente pega lá a informação para procurar o driver de maneira manual, para localizar e baixar o driver. Então, a gente já está aprendendo essa parte já legal dos drivers ali. Beleza? Próxima aula, se você quiser trazer alguma dúvida, a gente vai trocando ideia e você vai me trazendo as informações e eu vou
e eu vou te passando e a gente vai chegando numa diretriz. Tá joia? Fechou então. Obrigado, bom descanso para você, Alexandre. Vai anotando Valeu pra você também. as dúvidas, a gente vai passando aqui para a limpo cada uma delas. Um Então tá, abraço, beleza. falou, fica com Deus, tchau, Falou, até tchau. mais.